Síndrome de burnout, ansiedade, lesões por esforços repetitivos, perda auditiva. A depender das condições de trabalho, uma pessoa pode desenvolver uma ou mais doenças ocupacionais, equiparadas juridicamente aos acidentes de trabalho. Para conscientizar a sociedade sobre a importância da saúde e da segurança no exercício das atividades profissionais, sobretudo as empresas, a Justiça do Trabalho atua ativamente. Esse é um dos assuntos do Revista TST de hoje. Vale a pena investir em saúde e segurança no trabalho. Não é um custo, é um investimento. E também nesta edição, Parque de Diversões vai responder por acidente que lesionou bailarina. Técnico de processo administrativo com transtorno bipolar obtém reintegração ao emprego. Anulada a cláusula coletiva que previa consulta a sindicato antes de empregados entrarem com ação judicial. A seção de dissídios coletivos invalidou uma cláusula coletiva que previa consulta a sindicato antes de os empregados da Vale no Pará entrarem com ação judicial. A decisão da SDC se baseou no princípio de que o acesso à justiça não pode ser impedido ou condicionado. A repórter Samanta Peçanha conta os detalhes para a gente. Oi, Samanta. Oi, Anderson. A ação foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho. A cláusula coletiva foi firmada entre a Vale no Pará e o Metabase, sindicato que representa trabalhadores na indústria de extração de ferro e metais pesados em alguns municípios paraenses. O documento, chamado de Resolução de Conflitos, previa que os empregados não deveriam ajuizar ações individuais ou coletivas sem antes apresentar a controvérsia ao sindicato. Deveriam também negociar uma solução amigável com a empresa no prazo de 30 dias, que poderiam ser prorrogados por mais 30. Para o MPT, isso impede o exercício do direito de ação. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange o Pará e o Amapá, acolheu o pedido do MPT. Conforme o regional, a cláusula prejudica o livre acesso dos empregados ao Poder Judiciário por condicionar a apresentação de ações a uma tentativa prévia de conciliação. Ainda de acordo com a decisão de segundo grau, houve violação ao princípio constitucional que assegura o direito de submeter à justiça qualquer lesão ou ameaça a direito. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Na avaliação da relatora do recurso na sessão de dissídios coletivos, ministra Maria Cristina Peduzzi, a cláusula é inconstitucional, porque cria uma instância extrajudicial obrigatória como condição para o ajuizamento de ações trabalhistas. A ministra ressaltou que a exigência também contraria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Estou aqui entendendo que devo observar a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADIM 2139, que deu interpretação conforme os parágrafos 1º e 4º do artigo 625-D da CLT, para assentar que a Comissão de Conciliação Prévia constitui meio legítimo, mas não obrigatório, de solução de conflitos, permanecendo o acesso à justiça, resguardando para todos os que venham ajuizar demanda diretamente ao órgão judiciário competente. Assim, por unanimidade, a SDC confirmou a invalidade da cláusula. Ainda cabe recurso. Volto com você no estúdio, Anderson. Obrigado, Samanta. Até a próxima. E um técnico de processo administrativo com transtorno bipolar obteve a reintegração ao emprego. Ele trabalhava para a São Paulo Transporte, a SP Trans, e havia sido dispensado sem justificativa durante o contrato de experiência. E quem tem mais informações sobre esse caso para a gente é o repórter Rafael Silva. Oi, Rafael. Olá, Anderson. O técnico de processo administrativo disse que foi aprovado em concurso para o cargo e que durante o treinamento passava longos períodos aguardando a liberação de uma estação de trabalho. Isso teria desencadeado crises de ansiedade e agravado o quadro de saúde mental dele. Ao retornar às atividades após o afastamento médico, o profissional foi comunicado da rescisão antecipada do contrato com a SP Trans. O técnico, então, entrou com uma ação trabalhista em que pediu a anulação da dispensa e indenização. Ele alegou que foi discriminado em razão da condição de saúde. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista, determinou a reintegração do empregado.
mas a empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho e a 8ª turma do TST considerou a dispensa válida. No entendimento do colegiado, não havia provas de que o transtorno bipolar acarretasse estigma social suficiente para presumir discriminação. A decisão destacou ainda que, segundo a empresa, o motivo do desligamento do técnico foi o desempenho abaixo do esperado. O trabalhador recorreu à seção 1 de dissídios individuais do TST. O relator do caso, o ministro Breno Medeiros, destacou que a súmula 443 do TST prevê a possibilidade de considerar discriminatória a despedida de empregado com doença grave que cause estigma ou preconceito e que a dispensa, sendo inválida, o empregado tem direito à reintegração ao emprego. Ainda segundo o ministro, conforme o dispositivo, os transtornos psiquiátricos, a exemplo do afetivo bipolar, se enquadram nessa classificação. O relator também considerou que a empresa não apresentou provas de outros motivos que justificassem a dispensa, o que atrai a presunção de discriminação. Sendo assim, por maioria dos votos, a SDI1 determinou a reintegração do técnico ao emprego e uma indenização de R$ 60 mil ao trabalhador. Ficaram vencidos o ministro Alexandre Ramos e a ministra Dora Maria da Costa. Volto com você, Anderson. Obrigado, Rafael. Até a próxima. E veja a seguir, Parque de Diversões Beto Carreiro, em Santa Catarina, deve responder por acidente com bailarina. Ela lesionou o tornozelo enquanto treinava para uma apresentação. A gente volta já. O Revista TST está de volta com um giro pelas turmas do tribunal. Começamos com o caso de um eletricista que aderiu ao plano de demissão voluntária, o PDV, e não terá direito ao reajuste salarial que foi concedido durante o aviso prévio indenizado. A decisão é da primeira turma e quem traz os detalhes para a gente é a repórter Samanta Flor. Oi, Samanta. Oi, Anderson. O caso envolve um eletricista da Equatorial Goiás, distribuidora de energia. Ele havia aderido ao PDV em março de 2017. Com isso, o contrato de trabalho se estendeu de forma indenizada até o fim de junho daquele ano. Nesse intervalo de 3 meses, entrou em vigor um reajuste salarial previsto em norma coletiva da categoria, a partir de 1º de maio. O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiás, reconheceu o direito ao reajuste. O TRT considerou que o aviso prévio, mesmo indenizado, integra o contrato de trabalho para todos os efeitos legais e que o aumento salarial havia sido concedido a todos os empregados da empresa. Mas, ao analisar o caso, a primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho teve outro entendimento. Segundo o relator, ministro Amaury Rodrigues, a adesão ao PDV representa um acordo entre as partes e não uma dispensa unilateral prevista na CLT, a consolidação das leis do trabalho. Eu aqui destaco que a jurisprudência dessa corte não reconhece, nesse caso, a projeção do aviso prévio para efeitos de reajuste dos valores de gratificação previstos no PDV em data anterior. E cito os precedentes todos aqui, conheço do recurso por violação do artigo 5º 36 e no mérito dou-lhe provimento, para excluir da condenação o pagamento de diferenças das verbas rescisórias decorrentes do reajuste salarial deferido. O relator destacou ainda que a adesão voluntária ao PDV é considerado um ato jurídico perfeito, ou seja, um ato válido, concluído e que já gerou efeitos legais. Dessa forma, a reivindicação do trabalhador ao reajuste foi rejeitada. A decisão da primeira turma foi por maioria. Ficou vencido o ministro Dezena da Silva, que não admitia o recurso por questões processuais. Não é mais possível recorrer. Anderson, eu volto com você no estúdio. Obrigado, Samanta. Até mais. E um parque de diversões em Santa Catarina vai responder pelo acidente sofrido por uma bailarina. A profissional lesionou o tornozelo enquanto treinava para uma apresentação e alegou que o fato comprometeu a carreira dela. Para a 8ª turma, a atividade é de risco e deve ser equiparada à de atletas. A bailarina sofreu uma grave lesão no tornozelo durante um treino no Parque Beto Carreiro. O incidente aconteceu
quando a mulher caiu durante um salto. Ela foi submetida a uma cirurgia imediata, que exigiu o afastamento de todas as atividades para a recuperação. A defesa do parque negou ter conhecimento do acidente, sustentou que não havia prova de que o estado de saúde atual da bailarina tivesse sido causado pela atividade que ela desenvolvia no local de trabalho. A empregada pediu a responsabilização do parque por acidente de trabalho e reparação por danos morais, materiais e estéticos. Ela alegou que a lesão a deixou sem condições de dançar e causou sérios prejuízos profissionais e pessoais. O juízo de primeiro grau negou os pedidos. A sentença ressaltou que a mulher dançava desde os 6 anos de idade e teria desenvolvido uma lesão característica da profissão, que foi possivelmente agravada pelo acidente no parque. Já o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina, reconheceu que houve um acidente de trabalho típico, mas afastou a responsabilidade objetiva do parque. Para o TRT, a atividade de bailarina não se enquadra como sendo de risco acentuado. A profissional levou a discussão ao Tribunal Superior do Trabalho. Para o relator do recurso na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, a atividade de bailarina envolve, sim, risco acentuado e é equiparada à de atletas e carteiros, profissionais que usam o corpo para desenvolver a função, estando sujeitos a lesões. Incontroverso que ela sofreu um acidente de trabalho, porque ela sofreu uma queda ao realizar um salto durante treino para apresentação de dança e acarretou lesão no tornozelo direito. Por isso, presidente, que entendo que incide é o caso as regras que asseguram a responsabilidade objetiva para atividade de risco de queda. O ministro Agra Belmonte, que presidiu o colegiado, seguiu o voto do relator. Ele reforçou que a bailarina depende do corpo para atuar e lembrou que, justamente por isso, os atletas têm direito a um seguro, previsto na Lei Pelé. A bailarina é uma atleta da dança. A bem da verdade, ela precisa estar em forma. Por isso que ela é atleta. Ela é uma atleta da dança. Então, ela precisa, tal como os outros, realmente de condições que tornem esse trabalho dela um trabalho seguro, né, contra os riscos, e essa segurança, por ser uma atividade que causa, suscetível ou provável, como disse o ministro Cláudio, de causar lesão, nesse caso, sem dúvida nenhuma, precisa do seguro, porque é de risco. Por unanimidade, o colegiado condenou o Parque Beto Carreiro a pagar pensão mensal, equivalente a 100% da última remuneração da bailarina, além da indenização por dano moral de R$20 mil e ressarcimento de despesas médicas. Ainda cabe recurso da decisão. A 5ª turma decidiu que a Raízen Centro-Sul Paulista não é responsável pela regularidade dos caminhões que contrata para o transporte de cana-de-açúcar. O colegiado negou o recurso do Ministério Público do Trabalho, que na ação civil pública pedia que a empresa adotasse medidas de segurança para os veículos. Na ação trabalhista, o Ministério Público do Trabalho relatou que as empresas do setor instaladas em São Paulo transportavam cana-de-açúcar em caminhões com carga superior ao peso permitido. Por isso, o MPT pediu que a Raízen Centro-Sul adotasse medidas para dar mais segurança aos motoristas. O juízo de primeiro grau acolheu o pedido e determinou que a produtora de cana-de-açúcar inserisse nos veículos a indicação de carga máxima permitida. Na sentença também constou a proibição de a Raízen transportar mercadorias em veículos que não tivessem as configurações aprovadas pela autoridade competente. As medidas teriam validade para caminhões conduzidos por motorista da empresa, terceiros ou autônomos. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, São Paulo, teve outro entendimento. Para o TRT, a Raízen não teria como cumprir a decisão, uma vez que os veículos são de propriedade de terceiros contratados pela própria agroindústria ou pelos fornecedores de cana-de-açúcar. O MPT, então, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na 5ª turma, ministro Breno Medeiros, destacou que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei 11.442 de 2007, que disciplina os contratos de transportes. Na ação declaratória de constitucionalidade 48, o STF decidiu que, uma vez preenchidos os requisitos previstos na lei, não há vínculo empregatício entre o motorista e a empresa
que contratou o serviço de transporte de cargas. O relator destacou também, em sentido semelhante, que o Pleno do TST firmou tese vinculante no tema 59 de que o contrato de transporte de cargas, por ter natureza comercial e não de prestação de serviços, afasta a terceirização. Por unanimidade, a quinta turma negou o pedido do MPT. Ainda cabe recurso. Depois do intervalo, protocolos para atuação e julgamento na Justiça do Trabalho passam a integrar disciplinas do curso de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os instrumentos criados no ano passado pelo CSJT trazem pontos de atenção desde a instrução dos processos até a decisão sobre os casos. Voltamos já. Estamos de volta para falar sobre doenças ocupacionais, enfermidades que uma pessoa pode desenvolver ou serem agravadas devido ao trabalho exercido. Para ampliar a conscientização sobre a saúde e a segurança no ambiente profissional, a Justiça do Trabalho realiza uma série de ações. Você confere mais informações sobre a temática com o repórter William Nascimento. Olá, aqui comigo o coordenador do Comitê Gestor Nacional do Programa Trabalho Seguro, ministro do TST, Alberto Balazeiro. Ministro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma alegria estar presente nesse espaço, que nos dá a oportunidade de debater um tema tão importante como o tema da saúde e segurança no trabalho. Começo perguntando, ministro, como que a Justiça do Trabalho, na sua avaliação, ela poderia contribuir para que empresas e empregadores implantassem políticas que identifiquem e que reconheçam as doenças ocupacionais no ambiente de trabalho? A Justiça do Trabalho ela se insere num contexto de um tripé que eu incluiria aí a Auditoria Fiscal do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, ou seja, o Executivo e o Ministério Público, junto com a Justiça, um tripé que tem um papel de gerar indenizações, gerar responsabilização por danos provocados à saúde e à segurança do trabalho. Esse papel de responsabilização é um papel essencialmente preventivo, porque ele desestimula em diversas vertentes que a saúde, que o tema da insegurança no trabalho seja colocado em segundo plano, que deve ser um tema prioritário. Por outro lado, a Justiça do Trabalho também tem um papel relevantíssimo no debate. Programas como o Programa Trabalho Seguro, que é um programa do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, é um programa nacional, envolve todos os tribunais, envolve o debate com a sociedade, é um programa que lida com o diálogo social, que é a base da conscientização. É levar informação sobre os graves danos desse trabalho que provocam a vida das pessoas. Uma vida nunca tem um preço, mas a gente sabe que tem gerações perdidas no nosso país, gerações que poderiam contribuir para minorar a pobreza, contribuir para o combate à desigualdade, que são perdidas, talentos que são perdidos para a insegurança no trabalho. Agora, ministro, assim, a inclusão da doença ocupacional no monitor do trabalho decente, né, ela pode ser uma forma de mudar o olhar da justiça sobre o tema? Não tenho dúvida nenhuma. Foi um grande avanço, acho que o programa Trabalho Seguro conseguiu fazer esse debate. Foi trabalhoso, porque envolveu levantar decisões do Brasil inteiro sobre o tema do acidente de trabalho. A ideia é que se tenha nesse monitor como a Justiça do Trabalho está decidindo o tema da saúde, da segurança do trabalho, o tema do acidente de trabalho. E a partir daí criar parâmetros para todos os tribunais. Então, é contribuir para que a jurisprudência ela seja uma resposta efetiva e que haja um ponto fundamental da jurisprudência, que é a transparência. A sociedade acredita no judiciário a partir da transparência. No ano passado, o Ministério da Previdência Social ele divulgou um dado, né, em que 470 mil trabalhadores foram afastados por algum tipo de transtorno mental, como ansiedade, depressão, burnout. A entrada em vigor no próximo ano, em maio do ano que vem, sobre a NR1, ela vem conferir maior proteção ao trabalhador que eventualmente foi vitimizado por uma doença ocupacional? As alterações da NR1 têm uma importância muito grande. A NR1 tinha sofrido alteração recente, muito intensa, e alguns temas que ela excluiu, como a questão do papel da micro e pequena empresa, ou a questão dos danos psicossociais que não haviam sido incorporados, precisavam de fato de modificação. Uma parte dessas alterações foram incorporadas nas recentes modificações. Então, por isso que elas devem ser festejadas, sem perder a diligência de que elas precisam de novas alterações. O aspecto mais importante, sem dúvida, é a questão do reconhecimento do risco psicossocial. Para nós, parece muito evidente, muito óbvio, que o burnout, que o assédio moral, que o assédio sexual, são realidades de 2025. Até a questão telemática mudou muito o contexto
o debate da saúde e segurança do trabalho, mas as normas têm um tempo. A ANR originalmente ela é de 1978. Então, ela tem um trânsito de tempo de muitas coisas que aconteceram no mundo nesse período. Então, ela está sendo atualizada. Um dos debates que não tinha sido feito era o debate do dano psicossocial. Então, eu preciso reconhecer que faz parte daquele espectro de riscos que as pessoas são submetidas à questão mental, que talvez seja o maior desafio em segurança do trabalho no ano de 2025. Ministro, o que ainda falta para que a cultura da prevenção seja de fato incorporada nas empresas brasileiras? Eu diria que é preciso primeiro criar a cultura, porque a cultura não é algo que é uma ação episódica ou uma iniciativa pontual que vai sedimentar. A cultura é um processo longo. Nós estamos debatendo saúde e segurança no Brasil há pouco tempo. Eu acabei de citar, a NR1 é de 1978, é muito recente. Então nós precisamos criar a cultura a partir do envolvimento das instituições. E aí é preciso mudar a visão. A ideia não é de que o OX Trabalho, ou o Ministério Público do Trabalho, ou a Auditoria Fiscal do Trabalho, vem na punição, vem na atuação meramente punitiva como algo que seja exaustivo. Em verdade, a atuação punitiva faz parte de um contexto aí de responsabilização, no caso da justiça, faz parte de um contexto de desestimular a prática. Mas existem outras formas que podem estimular a prática que são coexistentes, que é principalmente uma vertente de diálogo social. Então, hoje o Judiciário, o Ministério Público, a Auditoria Fiscal do Trabalho, e a advocacia, os sindicatos, que têm um papel relevantíssimo, eu quero destacar o papel dos sindicatos, percebem que é preciso dialogar. E aqui vem também o papel do empregador e do empregado, a consciência recíproca. Para a gente finalizar, que mensagem o senhor deixaria tanto para os empregadores quanto os trabalhadores sobre a importância do cuidado com a saúde mental, com a saúde física no ambiente do trabalho? Eu deixaria a mensagem de que vale a pena investir em saúde e segurança do trabalho. Não é um custo, é um investimento. Porque se por um lado o investimento, ele sem dúvida, existe um dispêndio a se realizar, o benefício é muito grande. É um investimento que vale a pena para o crescimento de uma empresa, o crescimento de uma sociedade que deseja investir numa mão de obra qualificada, uma mão de obra que tenha perenidade, e é um investimento também que previne responsabilizações de grande monta. Vale a pena investir em saúde e segurança, sem falar nas vidas que são poupadas e na sociedade que avança. Eu conversei sobre doenças ocupacionais com o coordenador do Comitê Nacional do Programa Trabalho Seguro, o ministro Alberto Balazeiro, a quem eu agradeço a participação aqui no nosso programa. Sou eu que agradeço, estou sempre à disposição para contribuir nesse debate tão importante. O Tribunal Superior do Trabalho recebeu a inscrição de 8 desembargadoras e 15 desembargadores de tribunais regionais do trabalho, candidatos à vaga de ministro do TST. Em 11 de novembro, o Pleno do Tribunal se reúne para escolher os nomes que vão compor a lista tríplice a ser encaminhada ao Presidente da República. Para saber quem foram os inscritos, acesse o QR Code na tela. O Tribunal Superior do Trabalho realiza em 4 de novembro audiência pública sobre o pagamento de horas extras a caminhoneiros. Participam do encontro trabalhadores, especialistas e entidades interessadas em contribuir para a elaboração de tese vinculante sobre o tema. A discussão gira em torno dos profissionais que são remunerados com base em comissões sobre o valor do frete ou da carga transportada. Os protocolos para atuação e julgamento na Justiça do Trabalho passaram a integrar o conteúdo das disciplinas Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Os documentos lançados pelo TST em agosto do ano passado abordam 3 eixos principais: perspectiva antidiscriminatória, interseccional e inclusiva, infância e adolescência e enfrentamento do trabalho escravo contemporâneo. A partir de agora, a autenticação em 2 fatores para o acesso de usuários externos ao processo judicial eletrônico será obrigatória, inclusive para os processos que tramitam na Justiça do Trabalho. A autenticação poderá ser feita com certificado digital ou pelo gov.br. Esta edição do Revista TST fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Siga acompanhando as notícias do TST pelo nosso portal e também pelas redes sociais. Até semana que vem. Tchau!